Amados, meus queridos, quero pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias em Salmos de número 91. Salmos de número 91. Vamos fazer a leitura do primeiro verso. Depois que terminar a leitura, os irmãos não fechem a sua Bíblia, tá? Toma o seu assento quem estiver em pé, com a Bíblia aberta, e nós vamos fazer leitura aqui durante a ministração da palavra, se assim o Senhor nos permitir. Queria pedir um pouquinho mais de retorno, irmão, fazendo favor, em nome de Jesus. Estou ainda tentando me recuperar da garganta, então tá um pouco difícil ainda, mas o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, né? Salmos de número 91. Vamos ler o verso de número 1, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Toma o seu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Gratos somos a Deus, porque o Senhor é quem nos dá a vida, né? E agradecemos aos irmãos que têm orado, intercedido por nós. Nós também temos orado e intercedido por cada um dos irmãos, né? Temos sempre feito menção em nossas orações. E agradeço mais uma vez o pastor Luciano pela confiança na administração daquilo que o Senhor Deus tem colocado em nosso coração. Salmos de número 91, salmo bem conhecido pela igreja, não só por aqueles que são cristãos, né, religiosos, mas aqueles que também não fazem parte da igreja, não seguem, né, uma vida ali de religião, uma vida voltada a Cristo, também conhecem os salmos de número 91. Então, é um salmo tão conhecido quanto os salmos de número 23, né? Mas poucas pessoas sabem a real interpretação, ou aquilo que o salmista, dos salmos de número 91, ele queria dizer com estes versos, né, com cada verso que ele trouxe aqui. E à medida que o Senhor for nos concedendo, nós vamos discorrendo. Então não feche a sua Bíblia, continue aberta no Salmo de número 91. Nós vamos fazendo a leitura e ministrando aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. O salmista inicia estes salmos dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Pode ser qualquer pessoa. Pode ser você, pode ser o irmão que está à sua retaguarda, à sua frente, pode ser o seu vizinho, pode ser seu amigo, um familiar seu, qualquer pessoa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, qualquer pessoa que vir a habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. E o salmista ele diz, aquele que habita, ele não está falando daquele que passa por lá, daquele que está ali um pouco e de repente já não está mais, né? Igual o chamado crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Não é desse que o salmista está falando. Ele não está falando de uma pessoa inconstante, daquele que, quem sabe, frequenta os cultos, mas não tem uma vida voltada ao Senhor, em obediência na palavra e na santidade de Deus. O salmista não está falando dos aventureiros da fé, não são esses. Daqueles que vivem uma mera religião, não é essas pessoas. O salmista está falando daquele que permanece em Deus, aquele que habita, está constantemente em Deus. Ele descansa à sombra do Onipotente. Quem é o Altíssimo aqui? O Onipotente é o próprio Deus. Ele usa duas palavras aqui, Altíssimo e Onipotente. São atributos de Deus. Deus é o Altíssimo, Deus também é o Onipotente. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Mas o que é a sombra do Onipotente? Primeira coisa que nós devemos saber é que o salmista, o autor dos salmos de número 91, ele está trazendo este salmo dentro de um contexto de guerra. Ou este salmista, ele viveu um contexto de guerra em alguma ocasião da sua vida, ou ele estava vivendo neste exato momento em que ele escreve o salmo de número 91. Não se sabe quem é o escritor, não se sabe quem escreveu. O salmo de número 90 foi Moisés, mas o de número 91 não tem autor, não se sabe quem foi. Mas ele viveu, ou estava vivendo neste momento um contexto de guerra.
Por isso ele diz a sombra do onipotente. A sombra, para mim, para você, talvez não faça tanto sentido assim, talvez não tenha tanto valor. Mas para um soldado que vivia nos tempos bíblicos, ali naquelas regiões desérticas, regiões de muito calor, uma sombra era de grande valia, porque ele poderia estar a guerrear no calor do dia, nos 50 graus mais ou menos, e para ele isso seria desgastante. E se ele tivesse indo para a guerra em uma jornada, ou até mesmo retornando depois de ter guerreado, encontrando uma sombra, para ele era um alívio muito grande, era um lugar onde ele poderia descansar, recobrar as suas forças e dar continuidade na caminhada. Então quando o salmista ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, ele está fazendo menção de alguém que passou por um deserto, passou por um período, trazendo para o sentido espiritual, de algo desgastante, de algo machucativo, e agora encontra algum lugar em que ele possa descansar, e este lugar é o próprio Deus, é a sombra do Altíssimo. Ou seja, se você habita no esconderijo do Altíssimo, quando você passar pela guerra, pelos problemas e pelas dificuldades da sua vida, em Deus você pode sempre descansar, recobrar as suas forças e permanecer de pé, porque é o Senhor que nos guarda. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mas esse é apenas o primeiro verso, né? O segundo verso, acompanhe aí na sua Bíblia, na minha tradução diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O que é o refúgio? E o que é uma fortaleza? Na verdade, a fortaleza e o refúgio dos tempos bíblicos era a mesma coisa. Aqui é praticamente um sinônimo, é um sinônimo que o salmista ele está utilizando. De novo aqui o contexto de guerra. Eu disse para você, né, que o salmista, ou ele viveu, ou ele estava vivendo um contexto de guerra. O refúgio e uma fortaleza era literalmente um lugar forte, por vezes cercado por muralhas, poderia ser uma torre, poderia ser um lugar em uma colina alta, em cima de uma rocha, em algum lugar que de difícil acesso e de fácil visão para aquele que estivesse no refúgio ou na fortaleza. Então quando os soldados saíam para guerrear, poderia ocorrer dele ter que retornar para que ele pudesse estar a salvo. E não pense que em uma guerra o ato de recuar é um ato de covardia, não é estratégico. É diferente, isso não é covardia. Você já deve ter visto em algum filme, né, quando o comandante lá, o capitão, ele grita, né, recuar, e os soldados começam a recuar, ou bater em retirada, e os soldados começam a bater em retirada. Isso não é covardia, isso é estratégia de guerra, porque quando eles recuam, eles podem se reorganizar para que eles possam continuar na batalha, ou ainda salvar as suas vidas, já que ali naquela guerra talvez eles estejam perdendo, por exemplo. Então o ato de recuar não é encarado numa guerra como um ato de covardia, mas é um ato estratégico. Isso acontece nos esportes, por exemplo, né? Quantas vezes no esporte, às vezes é necessário que os jogadores de determinados esportes tenham que retornar à base para que eles possam criar uma defesa. Isso acontece muito no futebol, que é conhecido por todos, e eles têm que retornar para criar uma defesa para que eles não venham sofrer ali, nem a derrota. Não significa que eles estão acovardando e saindo ali do lugar de ataque. Não, mas é estratégico, e com Deus não é diferente. O salmista, lá no Salmos 46, verso de número 1, ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia. Então quando nós recuamos, e o Senhor fala para nós, recue, não é covardia, mas é um ato de inteligência, é estratégico, e nós temos
temos que agir com estratégia, porque Satanás, o inimigo das nossas almas, ele trabalha com estratégia. E o nosso Deus, se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o nosso Deus também trabalha com estratégia. E se nós somos imitadores de Deus, como diz Paulo aos Efésios, se nós somos imitadores de Cristo, como Paulo pede para que nós sejamos, nós também temos que ser estratégicos. E muitas das vezes não é momento de continuar atacando, mas de recuar, de voltar à base, de voltar ao ponto de refúgio, a nossa fortaleza. E quem é a nossa fortaleza? É o nosso Deus. Muitas das vezes passamos por dificuldades e recorremos ao A, recorremos ao B, recorremos àquilo que nós achamos que pode nos auxiliar, e nos esquecemos do verdadeiro refúgio e fortaleza que é o nosso Deus. Não existe refúgio maior, não existe fortaleza melhor do que o nosso Deus. Então não procure socorro em outras coisas, senão primeiramente no Senhor, porque o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora de angústia. Eu creio nisso, você crê? Levanta a sua mão e adore ao nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Verso de número 3: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é o laço do passarinheiro? Era literalmente um laço, era uma armadilha feita para pássaros. Muitas das vezes utilizava-se o fio de crina de cavalo, por exemplo, e eles faziam literalmente um laço, uma armadilha para os pássaros. O passarinheiro era o caçador de pássaros. E quando eles criavam, eles armavam aquele laço, é óbvio que eles faziam de um jeito que fosse eficiente, né? O passarinheiro, ele fazia um laço que fosse de fato eficiente, de acordo com o tamanho do pássaro que ele queria capturar, e ele tentava fazer com que não se parecesse tanto uma armadilha, porque ele queria pegar o pássaro. Essa era a inteligência, a estratégia do passarinheiro. Aqui está falando literalmente do nosso adversário, do diabo, de Satanás, porque é isso que Satanás ele faz contra as nossas vidas. Ele traz-nos pratos que são belos aos olhos humanos, mas que na verdade são armadilhas. Satanás ele prepara momentos e ocasiões que aos nossos olhos são aprazíveis, são coisas que não se podia negar ou rejeitar. Essa é a estratégia de Satanás, algo que de fato conduz o seu coração àquilo que ele quer, e ele faz de modo com que você de fato venha cair. Porque como a estratégia do passarinheiro era fazer cada laço de acordo com cada pássaro, Satanás ele faz a mesma coisa. Ele estuda a nossa vida e ele tenta procurar saber naquilo que você é mais fraco, ou naquilo que você está mais fraco naquela ocasião, naquele momento. E ele tenta armar algo para que venha te capturar. Às vezes ele usa alguma pessoa, às vezes não. Às vezes ele usa alguém da própria igreja, em muitos casos acontece. Alguém que dá lado, né, a Satanás. Às vezes não, às vezes ele usa alguém da família, ou alguém do trabalho. Ou às vezes ele não usa ninguém, mas ele vai diretamente em você. Mas a ideia, a intenção de Satanás é que você caia no laço dele. Mas aqui a Bíblia nos diz que Deus, ele nos livra do laço do passarinheiro. Muitas das vezes você não vai ver o laço, porque ele é, entre aspas, invisível. Muitas das vezes você vai ver algo que não parece ser o laço, mas Deus ele sabe que é a estratégia de Satanás. E se você habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor Deus tem compromisso em te livrar do laço do passarinheiro. Ainda que Satanás construa algo contra a sua casa, contra a sua família, que os seus olhos humanos não podem enxergar, o Senhor nosso Deus é aquele que, segundo Apocalipse, tem olhos como chamas de fogo. E segundo o Salmo 139, ele está em todo lugar e ele vê tudo, e ele te livra do laço do passarinheiro, porque ele é Deus. Aleluia! Oh, glórias a Deus!
Ainda o verso diz: ele te livra do laço do passarinheiro, e ele te livra da peste perniciosa. O que é laço do passarinheiro? Nós sabemos. O que é a peste perniciosa? Está assim em minha tradução. Mas na Bíblia hebraica, a peste perniciosa, eu não sei como está na sua tradução aí, mas se fala Deb Avivav, que significa o quê? Significa uma praga destruidora. Ou seja, é algo que vem para destruir. Não é algo que vem para dar um arranhão. Não é isso. Não é essa a intenção do diabo. Não é algo que vem para te botar medo. Não, o diabo não quer isso. Ele quer destruir. Ele quer destruir. Foi dito aqui no culto passado pelo pastor Claudinez, Deus usando ele aqui, e é verdade, porque muitas das vezes quando nós estamos em situações tranquilas, nós abaixamos a nossa guarda, e é isso que o diabo quer, porque ele não abaixa dele. Desculpa, estou fazendo uso da sua mensagem aqui, mas é isso que Satanás ele quer fazer, é isso que ele faz. Então ele não abaixa sua guarda, ele quer enviar uma praga destruidora. É por isso que nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, amado, porque a Bíblia nos diz que o Senhor ele nos livra da praga destruidora, daquilo que vem para te destruir, para destruir a sua casa, a sua família, daquilo que vem para tirar a tua paz, daquilo que vem para te conduzir a um mar de solidão, de angústia, de dor. O Senhor nosso Deus é forte e poderoso para te livrar da praga destruidora. Oh, da massa, da gamaia. Glória a Deus. O Senhor tem compromisso conosco. Se nós estivermos habitando no esconderijo do Altíssimo, o Senhor tem compromisso conosco. Verso de número 4: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, e sua verdade será o teu escudo e broquel. Eu me lembro do Salmo de Mateus 23:37, quando Jesus ele fala para o povo de Jerusalém ali, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar embaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintos, mas vocês não quiseram. Jesus ele está falando contra os fariseus e contra aqueles que seguiam os conceitos farisaicos, porque eles estavam estabelecidos na lei, mas o coração deles e a vida deles estava longe do Senhor. Eu me lembro deste verso, porque neste verso que nós lemos, diz que Deus nos cobrirá com suas penas. Está falando o que? De proteção, de reunir, de trazer para perto, de trazer para junto de si. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele é protegido por Deus. A Bíblia nos diz que nós estamos guardados em Cristo, e Cristo está guardado em Deus, e o maligno não pode nos tocar. Ainda que o diabo tente te ferir, você está guardado em Cristo. Cristo está em Deus. Não há nada nem ninguém que possa transpassar esses obstáculos para te atingir, porque a Bíblia Sagrada ela nos mostra claramente que o Senhor nosso Deus é aquele que batalha por nós, é aquele que trabalha em função dos seus filhos para nos guardar, nos livrar, para nos conceder graça. Mas para isso eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Oh, aleluia, bendito, exaltado seja Deus. E ainda o verso diz: a sua verdade será o teu escudo e broquel. O escudo e broquel aqui é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A verdade aqui é a palavra do Senhor, é a lei nesta época aqui, é a palavra de Deus para nós, já que não vivemos a lei, mas a palavra de Deus é a sua verdade. E a Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela será o nosso escudo, e ela também será o nosso broquel. O escudo, ele era literalmente o escudo, como você já sabe como funciona. Geralmente era algo grande, e era muito utilizado para se defender. O soldado utilizava para se defender de ataques
de longe, ataques de longe, de uma flecha, por exemplo, de uma lança, por exemplo. Então se utilizava o escudo. O broquel, ele era também um escudo, só que um escudo menor, pequeno, e ele era utilizado para um combate corpo a corpo. A palavra broquel, ela vem do hebraico, que significa gancho, e por vezes o broquel ele tinha um gancho, que ele servia tanto para se defender em um combate corpo a corpo, como também para ferir o adversário. Então servia também como uma arma de ataque. Mas a verdade de Deus, a palavra do Senhor, ela não é somente um escudo que nos defende de ataques do adversário que vem de longe, não. Mas ela nos defende das coisas que estão por perto também. Porque muitas das vezes nós estamos lutando com coisas que nós não podemos ver, não podemos enxergar, não conseguimos compreender. São coisas que vêm de longe, não ainda chegou ao nosso conhecimento, não nos foi revelado. Mas o Senhor Deus é a nossa defesa, Ele é o nosso escudo e Ele nos defende de tudo isso. Mas em muitas das vezes em nossas vidas, nós já estamos lidando com coisas, com situações que estão tão perto de nós, que causa medo só de nós olharmos para ela. E é natural, porque somos seres humanos. Mas o nosso Senhor, Ele também é o nosso broquel. Ou seja, não importa qual é o tipo de ataque que o adversário venha lançar contra você, o Senhor Deus é aquele que nos defende. A palavra de Deus, ela nos protege, porque na palavra do Senhor tem promessas da parte do próprio Deus para nos proteger e nos guardar. E os Salmos de número 91 é uma promessa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai ser reunido nas asas, debaixo das asas do Senhor, vai ser protegido, como também ele será livrado, ele será defendido através da sua palavra, porque é escudo, é broquel, é defesa. Nada pode transpassar as defesas de Deus. Então você está guardado em Cristo. Não temas, não temas, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Verso de número 5: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Quando os soldados saíam para a guerra, muitas das vezes levava-se não só dias, como semanas, meses, e meses mesmo. Então eles tinham que acampar, montar um acampamento, literalmente. Então eles passavam a noite onde eles montavam o acampamento, né? Eles faziam muitas das vezes o chamado sítio, sitiavam uma cidade, ou até mesmo uma fortaleza, e eles ficavam ali, não deixava ninguém entrar e ninguém sair, para que aquele povo viesse a enfraquecer-se cada vez mais, e então viesse a se entregar. Isso era comum, era uma estratégia militar, e eles tinham que se acampar-se mesmo. E isso, como eu disse, levava muito tempo, por vezes. Só que, às vezes, eles acampavam em lugares que, obviamente, eles não conheciam. Poderia ser em uma floresta, poderia ser em um deserto, poderia ser em um lugar onde tivesse perigo. E aqui o salmista, ele fala: não terás medo do terror da noite. O que era o terror da noite? Podia ser qualquer coisa. Poderia ser um animal que invadisse a tenda do soldado, um animal selvagem, por exemplo. Ou poderia ainda ser o exército adversário, atacando ali na surdina, à noite, né, na escuridão, na madrugada. Enfim, o terror da noite poderia ser qualquer coisa. Mas a Bíblia nos diz que não terás medo do terror da noite. Ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não tem medo do terror da noite. É estranho até dizer isso, né? Porque nós sabemos as nossas limitações, sabemos que somos seres humanos, e é natural ter medo. Inclusive isso é uma defesa, né, do ser humano, biologicamente falando, psicologicamente falando, para que ele não faça coisas que ele venha a se dar mal depois. Isso é comum. Isso é uma defesa, é um mecanismo natural do homem. Mas quando nós adentramos a esfera espiritual, as coisas começam a funcionar de maneira diferente.
Por isso que nós, como Paulo ensina, nós temos que viver uma vida de espiritualidade e deixar a carnalidade de lado. É isso que ele ensina aos Gálatas, é isso que ele fala aos Romanos. A carne tem que ficar inerte, ela não vai morrer 100%, não, ela vai ainda estar viva e tentando tomar o controle de tudo, mas você tem que amortecer a carne para viver uma vida em espírito, porque quando nós estamos vivendo uma vida em espírito, geralmente nós não temos medo daquilo que tenta nos afrontar, porque o Senhor nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso esconderijo. Então nós não tememos o mal, o terror da noite, aleluias. Você lembra quando Saul viu Golias? Ele ficou com medo, ele estremeceu, porque ele não tinha Espírito Santo mais, ele não vivia uma vida espiritual, ele estava sendo atormentado por demônios, ele vivia uma vida totalmente carnal, então ele teve medo do gigante Golias. Mas quando Davi, que vivia uma vida espiritual, que tinha o Espírito Santo, que não vivia uma vida na carnalidade, ele viu Golias, ele não sentiu nada de medo, tanto é que ele abandonou a própria armadura do rei, ele não pegou uma espada, mas pegou a funda que ele usava para proteger as ovelhas e foi contra o gigante, que tinha um escudeiro, tinha espada, escudo, estava com a armadura. Davi não queria saber quem era o adversário, porque ele sabia quem era o seu Deus, aleluia, oh, glória a Deus. Então quando nós estamos em espírito, amado, o cristão ele fica valente, viu? Ele fica valente, ele não tem medo, ele não tem medo de Satanás, ele não tem medo do diabo, ele não tem medo das artimanhas do adversário, não, nada disso para ele faz sentido. O que faz sentido é a vida dele com o Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu me lembro quando o povo de Israel estava a comando de Moisés, né, sob a liderança de Moisés, e eles vinham destruindo tudo por onde eles passavam, até que eles chegaram ali nas regiões de Moabe, nas campinas de Moabe. O rei moabita, Balaque, quando ele viu aquilo, ele ficou temeroso, ele começou a tremer de medo, tanto é que ele teve que enviar pessoas, mensageiros a Balaão, lá em Midian, pedindo para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, para que ele vencesse a guerra. E ele mesmo disse, Balaque diz, o rei Balaque, o rei de Moabe, falou, eu não vou vencer esse povo, não tem como vencer. Ele estava com medo, porque Balaque não tinha o Espírito Santo, meu querido, não, mas o povo de Israel que estava ali, estava sendo liderado por Moisés, e Moisés era ungido do Senhor, o Espírito Santo de Deus estava no meio do povo, por isso o povo não temia, por onde eles passavam havia derrota, tanto é que a fama do povo correu por toda a terra, por todo o mundo antigo, todo mundo tinha medo de Israel, porque era o Senhor Deus que batalhava por eles. A verdade do Senhor era escudo, era broquel para o povo de Israel, e eles não temiam o terror da noite. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus estava no meio deles, aleluia. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. E o que é isso, meu amado? Seta que voa de dia. A seta aqui é uma flecha, tá? Flecha que você conhece, atirada por um arqueiro. Só que esta flecha não é uma flecha qualquer, não, porque o texto diz que voa de dia, ou seja, é uma flecha que é atirada por um arqueiro durante o dia, quando ele tem uma visão melhor, mais aguçada e mais apurada. Dificilmente o arqueiro vai errar ali com a flecha que ele atira, porque é durante o dia. Não está falando da flecha que ele atira à noite, não está falando da flecha que ele atira de tardezinha, porque ele poderia errar por causa do tempo, da escuridão e tal, mas aqui fala da flecha que voa de dia, ou seja, neste momento, nesta ocasião, o arqueiro estaria dando o seu melhor, dificilmente ele erraria, porque é muito claro, é nítido para ele, ele sabe o que ele vai atingir, ele conhece tudo que está à sua volta, ele maneja bem aquela arma, então é o arqueiro na sua melhor performance. O que o salmista está dizendo aqui? Ainda que o diabo lhe faça algo perfeito contra você, para te atingir, fica tranquilo, que o Senhor Deus é aquele que te livra, e você não vai temer a seta que voa de dia.
Amados, o Salmo de número 91, não sei você, mas eu vejo que ele é poderoso demais. Porque, primeiro, porque é a palavra de Deus, e segundo, que ele fala de livramento e do agir de Deus em favor do seu povo. Aleluias! Não existe outro Deus em todas as religiões que tenha esta mesma estrutura que nós conhecemos dentro da Bíblia Sagrada do nosso Deus. Não existe. Pode procurar em qualquer religião. Ninguém, nenhum Deus que eles creem tem os atributos do Deus vivo, Deus que nós cremos. Pode ler qualquer livro, qualquer escritura, qualquer conteúdo de qualquer religião, você nunca vai encontrar um Deus como esse, que é apresentado na palavra do Senhor. E esse é o nosso Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de Israel, é o nosso Deus, aquele que batalha por mim e por você. Não importa se a seta foi lançada durante o dia, não importa se o adversário ele maneja bem a sua arma, o Senhor nosso Deus tem compromisso conosco. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Nem da peste, verso número 6, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A peste e a mortandade aqui é a mesma coisa. O salmista ele está falando da mesma coisa, vem do hebraico keteb, que significa destruição. O salmista está falando de uma destruição que pode vir às escuras, como também de uma destruição que pode vir às claras. Esta peste, essa destruição, ela pode significar também uma doença. O salmista ele está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não tem medo da doença. É forte isso, né? Ele não tem medo, porque ele habita no esconderijo do Altíssimo. Mas irmão, você fala isso porque não é você que está sendo acometido por isso. Mas não é isso que eu digo, não é eu que falo isso. Eu apenas repercuto aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. É a Bíblia que diz isso. Não terás medo da peste, não terás medo da escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia, da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Não há medo. Por quê? Porque confia no Senhor. O salmista está falando de coisas que vêm às escuras e coisas que vêm às claras. E na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, isso acontece conosco. Muitas das vezes, algumas lutas que nós passamos, elas não avisam que vai chegar. Elas não falam o dia, o horário, ela não marca a reunião conosco. Ela não tem uma agenda para dizer, ó, tal dia, em tal horário eu vou aparecer. A não ser que o Senhor revele. Se Deus não revelar, não é assim que ocorre. Então muitos problemas, ele aparece repentinamente. E muitas vezes ele aparece quando você, não só quando você menos espera, isso é óbvio, mas quando você já está enroscado em algumas coisas, né? Quando você já está vivendo uma luta e uma dificuldade. E aí se apresenta aquele problema de surpresa. O cristão é campeão, amado, de passar por isso. O cristão é campeão. Por quê? Porque nós temos o lado do diabo que luta contra nós, mas nós também temos o lado de Deus que nos prova quando Ele quer nos provar. E quando o Senhor quer provar alguém, meu querido, não adianta. Você não vai conseguir sair da provação de Deus se Ele não quiser que você saia. O que você precisa fazer é permanecer na vontade do Senhor. Mas irmão, dói demais, e Deus já sabia que ia doer. Porque a Bíblia nos diz, no livro de Jó, que o nosso Deus, Ele é o Deus que fere, mas também é o Deus que cura. Ele é o Deus que permite a ferida, mas é o Deus que também derrama do bálsamo sobre as nossas vidas. Meus irmãos sabem do acidente que eu sofri, mal tinha recuperado de todos os ângulos, né? Do primeiro acidente, de repente surgiu o segundo acidente. Eu não sabia disso, óbvio. Aconteceu e foi repentino, não era previsto, não estava programado, calculado, não tinha criado algo que viesse a me auxiliar em uma situação como essa, porque é algo que aconteceu repentinamente. Mas o Senhor Deus é aquele que permite, mas é aquele que também trabalha ao nosso favor.
Então, quando as coisas chegarem às ocultas e aparecer na sua vida, não temas. Lembre-se, você habita no esconderijo do Altíssimo. Mas se chegar ao meio-dia, à vista, que já vem se aproximando, e às vezes tem lutas que é assim, né? Elas já vêm lá da frente, e a gente avista ela de lá, e fala, nossa, isso aí vai gerar um problemão, isso aí vai crescer e vai... Nossa, eu já estou até vendo o que vai acontecer. Não fica ansioso por isso, confia no Senhor, confia em Deus. Jesus disse, não fique apreensivo pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, ou que é a vez de vestir. Jesus, ele nos ensinou, basta cada dia o seu mal, não se preocupe com o dia de amanhã. Os pássaros não trabalham, Deus alimenta eles. Os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Deus cuida de tudo, meu querido. Nós não podemos perder a fé e a confiança em Deus. Por mais que a peste, por mais que a mortandade chegue nas ocultas, ou chegue ao meio-dia, o Senhor, nosso Deus, é aquele que nos guarda, e se Ele permitir que ela chegue sobre a sua vida e te fira, Ele também é o Deus que derrama o bálsamo no tempo dEle. O Senhor Deus faz a obra, o milagre acontece, porque Ele é o nosso Deus. Você crê nisso nessa noite? Levanta a sua mão, adore, glorifica, bendiga o nome santo desse Deus, porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Oh, aleluia. Versos de número 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, ou tu não serás atingido. O salmista ainda está num contexto de guerra aqui, meu querido. Já imagina numa guerra, 1000 caindo do teu lado, 10.000, né, à tua direita, minha direita aqui, né, lógico. Mas você não sendo atingido, amado, isso é loucura, isso é ilógico. Mas quem disse para você que Deus trabalha com lógica? Deus sempre excedeu a lógica humana, sempre. Porque a lógica de Deus não tem nada a ver com a nossa, não tem nada a ver com a nossa. Lembra da muralha de Jericó caindo porque tocaram trombeta? Isso não existe, não faz sentido. Você lembra de um anjo matando 180.000 soldados assírios? Isso é incabível. Você lembra do mar vermelho se abrindo? O rio Jordão se abrindo lá com o profeta Elias, depois com o profeta Eliseu? Você lembra de quando Pedro lá, né, os apóstolos foram lá e tiraram uma moeda da boca do peixe? Isso não faz sentido. O povo de Israel comendo pão que caía do céu, isso é ilógico. Tomando água que brotava da rocha, codornizes aparecendo ali durante o dia. Não tem lógica isso. Você lembra do profeta Elias sendo alimentado pelos corvos? O corvo levava carne para ele. Amado, não sei se você sabe, mas o corvo, ele tem aversão à carne. Ele odeia carne. Ele não gosta de carne, a não ser que ela esteja já passada, né? Mas com Deus, isso não é problema. Você lembra da jumenta falando com Balaão? Isso não tem lógica, meu querido. Mas quem disse que Deus ele vai trabalhar com a lógica humana? Ele não vai. Porque Deus, os caminhos de Deus, a Bíblia nos diz, está acima dos nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. É por isso que nós temos que adentrar cada vez mais a esfera espiritual e celestial, e procurar entender mais de Deus através da Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus nos revela quem é Deus, e através dessa revelação, quando nós nos encontramos em uma enrascada, aonde não tem nem porta para ser aberta, o Senhor nosso Deus, Ele entra em ação e faz o milagre. Aleluia, glórias a Deus. Então na guerra, Deus vai te manter de pé. Deus te mantém de pé na guerra. Não importa se 1000 caiu ao teu lado, não importa se 10.000 caiu à tua direita, você vai permanecer de pé, porque o Senhor tem compromisso com você. Aí nós olhamos para a situação do mundo, né, do Brasil, aí tem pessoas que começam a ficar temerosas, não, porque está acontecendo isso, aquilo, outro, a política, não, porque os impostos, e porque o salário, e porque a inflação, e porque isso, aquilo, outro, e porque o dólar. Amado, fica tranquilo.
tranquilo. O Senhor Deus, Ele tem compromisso com você, meu querido. Não importa o que aconteça, o Senhor Deus, Ele tem compromisso com você. Todos podem cair do seu lado, mas você não vai ser atingido. Isso é promessa. Deus prometeu, está na palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Então confia no Senhor, aleluia, glória a Deus. Verso de número 8: somente com seus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Você vai ver os ímpios recebendo a sua recompensa, mas você vai estar num lugar de salvação, daquilo que o Senhor Deus ministra em sua vida, e Ele ministra através da sua palavra, todos os dias, meu querido. Quando você abre a Bíblia, o Senhor está ministrando salvação na sua vida, e quando nós estamos firmes em Deus, é normal nós presenciarmos os ímpios caindo, sendo atingidos, e a Bíblia nos diz em Salmos, até mesmo no livro de Jó, tem dezenas de versos ali, que fala da destruição do ímpio. Mas o salmista Asaf, uma vez, ele olhou para o ímpio, e ele olhou o lado bom, entre aspas, do ímpio. Ele viu que o ímpio, ele tinha condição financeira, ele viu que o ímpio vivia sempre alegre, sempre dando risada, sempre feliz. Ele viu que o ímpio tinha uma vida boa, e ele olha para si, ele vê que ele era afligido todos os dias. Ele fala: poxa, mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu sirvo a Deus, que Asaf, ele era da linhagem sacerdotal, então ele ministrava no templo, e ele não podia ter posses, era proibido por lei, porque a posse deles, né, dos levitas, a porção deles era o próprio Deus, então eles não podiam ter uma terra. Então não existe a tribo de Levi ali no mapa de Israel, o mapa antigo, você vê, não vai existir, porque eles não podiam ter, eles não tinham. Então eles moravam em algumas cidades ali espalhadas entre as tribos, e eles não podiam negociar, comprar animais, vender, não, os levitas não podiam fazer isso. O ofício deles era a Deus, se dedicar ao templo, e Asaf era assim. E Asaf olha para si e fala: poxa, eu não tenho nada, o que adianta eu servir a Deus, viver uma vida com Deus, eu não tenho nada, e lá os ímpios têm tudo. E Asaf, ele diz: quando eu comecei a prestar atenção nisso, os meus pés quase se desviaram. Asaf está dizendo, na nossa linguajar de hoje, eu quase me desconverti, quando eu comecei a olhar para isso. Só que ele entrou no templo do Senhor, e aí Deus mostrou para ele. A Bíblia não fala como Deus mostrou, se ele mostrou por visão, se ele foi arrebatado, ou se alguém foi usado por Deus e falou em profecia, ele não fala. Mas a Bíblia nos diz que Deus mostrou para ele o final, o fim dos ímpios. O que ele viu? Não sei, a Bíblia também não diz. Viu os ímpios queimando no inferno? Não sei, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que ele viu o fim dos ímpios. Jesus, ele fala sobre o inferno, e ele diz que é um lugar onde o bicho, ele não morre, aonde o fogo, ele nunca se apaga, um lugar onde há pranto e há ranger de dentes. Este é o lugar que está preparado para os ímpios, e isso é bíblico. Mas nós que estamos em Cristo, que habitamos no esconderijo do Altíssimo, temos um lugar preparado pelo Senhor, porque Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, e o Senhor nos preparou lugar, meu querido, para que aonde Ele esteja, nós venhamos a estar também. É um lugar onde não há pranto, não há choro. A Bíblia nos diz: todas as lágrimas serão enxugadas. É um lugar que Deus preparou para mim e para você. Por isso eu te digo, vale a pena permanecer no esconderijo do Altíssimo, habitando e descansando na sombra do Onipotente. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Bendiga e exalte ao nome santo de Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Oh, Ramaga Suricarabalabás, aleluia, glória a Deus, aleluia. Verso de número 9: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E o verso de número 9 fala da presença de Deus. Ela está repetindo aquilo que já foi dito.
falando de Deus como um lugar seguro. Meu querido, nós, vivendo a vontade do Senhor, é o melhor lugar. O salmista, ele disse: mas vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Não compensa ir para outro lugar senão na presença de Deus. Você quer refúgio, você quer fortaleza, você quer ser consolado, você quer ser cuidado, na presença de Deus. E o verso de número 9, ele fala sobre a habitação, sobre o Altíssimo, sobre o refúgio que é o Senhor. É o melhor lugar para que eu e você possamos estar. Satanás vai tentar te levar para outro lugar. A carne tenta te puxar para outros cantos. O pecado tenta te induzir para um outro caminho. Mas o melhor caminho é o caminho do Senhor. Cristo Jesus é o nosso ponto de convergência. E é através de Cristo que nós alcançamos benevolência da parte de Deus. Você sabe o que é convergência? Sabe quando você tira o que tampa um ralo da pia, por exemplo, da cozinha? Não importa o que esteja dentro da pia, se não enroscar, né, ali no fundo da pia, um grão de arroz, por exemplo, mas tudo vai para aquele ralo, a água vai levando tudo para lá, né? A não ser algo que enrosque lá no fundo. Aquele ralo, aquele lugar é o ponto de convergência, tudo vai para ali. Cristo é o nosso ponto de convergência. Então, se nós estivermos enroscados em um problema, em uma dificuldade, em uma luta, Cristo é o nosso ponto de convergência. Lembre-se disso. Se nós olharmos para Cristo, nós estaremos indo para Deus, indo para a vontade do Senhor, sendo protegido, sendo livrado. É Cristo nosso ponto de convergência. Não importa em qual fase da sua vida você esteja vivendo, não importa em qual dificuldade você passe, em qualquer ocasião, Cristo Jesus é o seu ponto de convergência. Então busque a Cristo e você estará guardado em Deus. Aleluias. Verso de número 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu acho que talvez esse seja o último verso que nós estamos lendo aqui. Nenhum mal te sucederá. Mas irmãos, espera aí, não estou entendendo. Como assim nenhum mal me sucederá? Porque eu passo por problemas e dificuldade, eu passo por coisas ruins. Então como que assim nenhum mal me sucederá? Porque o Salmo de número 91, ele passa a ser um tanto estranho, e na visão de alguns talvez mentiroso. Porque o verso de número 11, o verso de número 10 diz: nenhum mal te sucederá. E eu até quero fazer ligação com ele, com o verso de número 11 e 12. Leia na sua Bíblia: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Mas espera aí, eu passo por problemas e dificuldades, então o Salmo de número 91 não está funcionando? Aí eu tenho duas respostas para te dar: ou você não habita no esconderijo do Altíssimo, ou o Senhor está te provando. Porque Jó, ele habitava no esconderijo do Altíssimo. O próprio Deus dá testemunho de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia da aparência do mal. Satanás não teve o que acusar Jó, porque não tinha o que acusar. Jó era um homem de fato reto, íntegro. Então Jó habitava no esconderijo do Altíssimo? Com certeza. Mas por que ele passou por tudo aquilo? Perdeu a sua família, perdeu a sua riqueza, perdeu a sua saúde, tudo no mesmo dia. Porque Deus estava provando Jó. Deus provou Jó, Deus provou Abraão, pediu para Abraão, Isaac, seu único filho, que ele teve ali na velhice, provou Abraão, provou Jacó, provou José. Meus amados, Deus provou tantos homens de Deus, grandes homens de Deus, né? Por que ele não pode provar você? Por que ele não pode provar mim? O que nós temos de especial, de diferente? Será que nós somos melhores que Abraão? Será que nós somos melhores que Jó? Para que Deus não venha nos provar? Então não murmure contra Deus quando você ser provado. E lembre-se, você é mais um sendo provado pelo Senhor. Só que você não é mais um para Deus, você é um filho escolhido. Ainda que as pessoas olhem para você e você é mais um ser humano na terra, para Deus você não é mais um. Você é um filho escolhido. O próprio Jesus foi provado. A oração de Jesus nem foi respondida. Ele foi provado no Getsemane, suou gotas de sangue e falou: Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Jesus está dizendo: Deus, eu não quero passar por isso não, arruma outro jeito, uma maneira diferente. Porque Deus poderia arrumar outra maneira para Jesus? Poderia, óbvio, porque Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas.
Aí se alguém disser, não tinha outra maneira, só tinha ele, então Deus não é onipotente mais. Não, então tinha, Deus poderia arrumar outra maneira? Poderia, porque Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas. Mas Deus não respondeu a oração de Jesus. Até porque Jesus, Ele completa a oração dizendo, contudo faça a tua vontade. Mas Deus não respondeu a oração de Jesus e Ele não cumpriu aquilo que Jesus pediu. Você lembra quando Jesus estava na cruz e Ele falou em aramaico, né? Ela massa bactane. Amado, Jesus, Ele está falando daquilo que Ele estava sentindo. Deus meu, né? Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus, ele sentiu o desamparo de Deus. Amado, Jesus não teve essa oração respondida. Jesus sentiu o desamparo de Deus durante a luta ali, a adversidade. Por que eu e você não vamos sentir também, meu querido? Por que eu e você temos que ter todas as nossas orações respondidas também? Amado, se Deus fez isso com Jesus, permitiu que Ele passasse por isso, Ele também vai permitir na sua vida, porque Jesus, Ele nos disse que nós passaríamos por aflição. Jesus nunca enganou ninguém, Ele nunca disse, vem comigo que vai ter tudo fácil. Não, Jesus nunca disse isso. Quando Ele fala sobre a lei, Ele diz, o meu fardo é leve, mas Ele não disse que não tinha fardo. Ele disse que era leve, mas Ele disse que tinha um fardo. É leve, mas tem um fardo. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus não está dizendo não vai ter jugo nenhum, não é isso que Ele disse. O jugo ainda tem jugo. Ele é suave, tá? Ele é suave, mas ainda tem um jugo. Jesus não prometeu um mar de rosas para aqueles que vivem na terra, não. O mar de rosas está lá no céu, né? Quando nós formos arrebatados ou encontrarmos a glória do Senhor. Mas aqui na terra não, meu querido. Jesus deixou claro, eu já disse isso aqui algumas vezes e eu repito. Jesus, Ele falou, eu vou para a morte, eu vou para a cruz, eu vou ser crucificado. Jesus, Ele deixou bem claro, Ele nunca escondeu isso de ninguém. E quando nós seguimos as pisadas de Cristo, nós somos crucificados também todos os dias. A Bíblia nos diz, nós temos que crucificar a nossa carne, a nossa vida todos os dias, meu querido. Carregar a nossa cruz de cada dia. Jesus diz, carregue a sua cruz de cada dia. Não vai ter um dia sequer que você não terá a cruz para carregar. E a cruz, a gente sabe, significa morte, morte para o mundo, para o pecado, mas é vida com Deus, aleluias. É difícil viver uma vida com Cristo? Mas é muito melhor do que viver uma vida lá no mundo, muito melhor. E o próprio Jesus é aquele que nos auxilia, aquele que nos dá graça. Agora, para nós finalizarmos, o texto 11:12 diz, dará ordem aos seus anjos. Você lembra quando Satanás, ele tentou Jesus no deserto? E a Bíblia nos diz que Satanás, ele fala com Jesus, ali leva ele até no pináculo do templo, e diz, se você se lançar daqui, Deus vai dar ordem aos seus anjos, para que te guarde, porque está escrito que Ele não deixará que você tropece em alguma pedra. Satanás, ele está se referindo ao verso de número 11 e 12 de Salmos 91. Satanás, ele está citando a palavra de Deus como uma verdade, porque Satanás sabe que isso é uma verdade. Ou seja, o próprio Satanás, ele acredita que essa palavra é uma verdade, e muitas das vezes nós cristãos duvidamos da palavra de Deus. É porque a Bíblia nos diz que Satanás, ele crê em Deus, né? Ele via a glória de Deus constantemente. Satanás, ele crê em Deus, mais do que nós, infelizmente. E ele não duvida da palavra de Deus em nenhum momento. Satanás não duvida. E quando Satanás, ele cita isso para Jesus, Jesus não chama ele de mentiroso, porque Jesus sabia que era uma verdade. Satanás não estava mentindo para Jesus, ele estava falando a verdade, porque é uma promessa. Olha só que interessante. E nós muitas das vezes acreditamos, né? Passamos por algum momento e falamos, acho que não vai dar certo, eu não vou conseguir. E o próprio Satanás dizendo que é uma verdade essa promessa. E o verso de número 11 e 12 de Salmo 91 foi citado por ele. Aí nós olhamos, a gente sabe da história que Jesus repreendeu Satanás, falou, não atentarás ao Senhor seu Deus. Mas Deus, ele promete livramento. Salmos de 91, verso número 11 e 12, Deus está prometendo livramento, aliás, dos Salmos inteiro. Mas, não sei se você sabia, mas sabia que do pináculo do templo, Tiago foi jogado, foi martirizado, jogado de cima ali do pináculo do templo? Não é o Tiago, o apóstolo, irmão de João, tá? O irmão de João, ele foi morto em Atos 12, foi decapitado a mando de Herodes. Mas Tiago, o irmão de Jesus, segundo a tradição, não está na Bíblia, faz parte da história. Ele foi jogado de cima do pináculo do templo.
E ele caiu, obviamente, se machucou muito. A segunda tradição parece que ele ainda estava respirando e eles terminaram de matar com um porrete. É isso que diz, foi martirizado. Onde é que está o Salmos de número 21, verso de número 11 e 12, na vida de Tiago? Tiago não habitava no esconderijo do Altíssimo? Não, meu querido. Ele estava sendo martirizado. Era a última provação que ele estava passando para alcançar a glória celestial. Foi isso que aconteceu com Estevão também. Deus poderia ter guardado Estevão? Poderia. A Bíblia nos diz que Deus arrebatou Filipe e jogou ele em Azoto para pregar a palavra de Deus. Deus não poderia ter feito isso com Estevão? Ter arrebatado ele dali, ele não ser apedrejado? Poderia, mas Deus não fez. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus abençoador, um Deus que nos dá vitória, mas também é um Deus que nos prova. Ele também nos prova, e é isso que ele fez. Então, quando você passa por coisas, que você olha para o Salmo de número 91 e vê que ele não está funcionando na sua vida, não significa que você não habita no esconderijo do Altíssimo. Há essa possibilidade, mas também pode significar que o Senhor está te provando. Voltando para o verso de número 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E quando fala de tenda, podemos falar de família. O Senhor tem compromisso em guardar a tua casa e a tua família, mas eles não são convertidos. O Senhor, Ele tem compromisso com você, meu querido, e através de você eles são grandemente abençoados também, e são livrados. Quem é que era o pai da fé? Era Abraão ou os servos dele? É Abraão. Mas os servos comiam do mesmo que Abraão comia, eles viviam no mesmo que Abraão vivia. Quando Abraão estava num pasto, ali com seus animais, crescendo, enriquecendo cada vez mais, os seus servos também estavam usufruindo de tudo aquilo. Todos aqueles que estavam com Abraão usufruíam de tudo. Mas quem era o pai da fé? Era Abraão. Ou seja, através da sua vida, a sua família é guardada e abençoada, porque Deus tem compromisso com você. Aleluia. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Coloque-se de pé neste momento. Ai, Jamanduraci, Aragadagaçou, aleluias. Oh, bendito, exaltado seja Deus. Feche seus olhos neste momento, Senhor Deus. Diante de Ti, Pai, sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos livra. Sabemos que o Senhor é aquele que nos prova, mas é também aquele que nos aprova e nos concede a vitória. Portanto, a Tua igreja está aqui, Pai, reunida para Te louvar, Te glorificar e ouvir a Tua palavra, como tem ouvido nessa noite, neste momento. Senhor, meu Deus, não conheço a vida de ninguém, Pai, mas o Senhor conhece cada alma e cada coração. Independente, Senhor, de cada um, os Salmos de número 91, como também toda a Tua palavra, ela está sobre cada vida e surte efeito sobre cada situação e sobre cada família. Portanto, meu Deus, eu Te peço, entra com providência na vida dos Teus filhos, dê do Teu livramento e fortaleça-nos na Tua presença, para que o Teu nome acima de tudo seja glorificado, e a igreja louve e adore o nome santo do Senhor com palmas nessa noite. Amém. Glórias a Deus. Aleluia.